E aí, galera, tudo bem? Eu queria falar com vocês sobre os movimentos nacionalistas, né? Esses movimentos vêm crescendo cada vez mais no Brasil. De alguns anos para cá, principalmente de 2013, 2014, a gente está tendo uma ascensão tanto nas redes sociais como nos movimentos de rua, né? E isso é importante porque o nacionalismo ainda é um tabu no Brasil. Muitas pessoas temem o nacionalismo sem saber o que é. Porque você temer o nacionalismo é você temer você mesmo, né? Você temer o seu país. Isso é ridículo. E claro que a mídia ela faz todo um trabalho, a mídia no geral, inclusive na internet, ela faz um trabalho de emburrecimento, de adoração a outros países, como Estados Unidos, ou Rússia, ou China, enfim, ou Europa. Então, sempre o outro país é melhor do que o Brasil. É, Principalmente os Estados Unidos, a gente tem uma influência gigantesca, tanto na cultura, como na mídia, como, enfim, toda a nossa cultura é quase que espelhada à cultura norte-americana. E alguns brasileiros acham que o Brasil é povo irmão dos Estados Unidos. Só que não é. O americano não enxerga o brasileiro como o brasileiro enxerga o americano. Os nossos heróis, entre aspas, né? Que são da Marvel, lá dos super-heróis, esses caras, eles são 100% americanos e o Brasil acha que. Então, toda essa cultura de lavagem cerebral, eles abduziram a nossa identidade como brasileiros, né? E isso é em troca de alguma coisa, é em troca da nossa terra, das nossas riquezas, da nossa soberania. Parece chavão isso para quem não está envolvido nesses meios nacionalistas, para quem não está envolvido com política de verdade, mas é verdade. Um país ele funciona como duas empresas. As empresas elas não fazem parceria se não tiver interesses econômicos. E os Estados Unidos, pela sua história, ele tem uma política econômica predatória, ele tem uma política externa predatória, porque eles vendem que eles são os mocinhos, que eles têm que democratizar o mundo, eles são os defensores da liberdade, né? Então, atualmente eles tiveram um conflito na Síria, agora parece que eles estão se retirando. Por quê? Eles resolveram o problema na Síria? Não. Por que eles estão se retirando? Porque eles viram que o custo daquela guerra não está valendo a pena, porque eles tinham interesse no gás, no petróleo. É a mesma situação do Saddam Hussein lá do Iraque. O Iraque era pior ou melhor antes do conflito armado que os Estados Unidos fez lá, de derrubar o Saddam Hussein? Não estou defendendo o ditador, não estou falando que ele é bom ou que ele é ruim. Uma pergunta simples. Hoje, o Iraque é melhor ou pior do que na época do Saddam Hussein antes da guerra? É simples a pergunta. Alguns povos, eles não se adaptam à democracia. Simples assim. Os povos, principalmente da Arábia, não se adaptam a isso. E os Estados Unidos, engraçado que eles aceitam isso. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, são parceiros comerciais dos Estados Unidos. E lá não é uma democracia. E nem por isso eles atacam. Então eles não são amantes da liberdade. Eles são amantes. Eles são amantes de. Eles têm um. Que eu acho que, sinceramente, vendo friamente, eles não estão errados. Eles estão lutando pelos interesses deles. E nós deveríamos fazer o mesmo, lutar pelos nossos interesses. Só isso. E o Brasil ele abre mão dos interesses dele, né, nossos interesses, para ajudar os Estados Unidos ou para tendo políticas sem contrapartida nenhuma. E esse governo que está se aproximando aí do Jair Bolsonaro
vem nessa linha, né? Ele tá batendo em parceiros estratégicos do Brasil que dão lucro para o Brasil, né? Só porque eles têm uma desavença com os Estados Unidos. Você pode reparar todos os desentendimentos que o Brasil está tendo agora com essa política do Bolsonaro são diretamente países que os Estados Unidos também têm seus conflitos. Então o Brasil não pode ser refém dos Estados Unidos. O Brasil é um país grande, rico, bobear, muito mais rico do que os Estados Unidos, né? Só que lá eles usufruem melhor o capital deles em prol da população. E o Brasil, em vez de fazer isso, não. O Brasil é um país rico, todo mundo sabe disso, e o povo é pobre. É a mesma coisa que você ter um pai rico, seu pai lá é milionário, e todos os filhos dele passam fome. Não é estranho? É a mesma coisa. Nós somos filho de pai rico passando fome. Por quê? Porque o capital ele está diretamente ligado a uma pequena fração que detém todo o dinheiro, ou 70% da riqueza, na verdade é quase todo o dinheiro, fica numa minoria. Essa minoria, ela conseguiu esse poder por ter se aliado aos Estados Unidos, então eles defendem esse sistema colonial que emburrece, empobrece o nosso país. E os nacionalistas hoje, que a gente vê bastante na internet, no Facebook, canais aqui no YouTube, é importante que você aí que é nacionalista faça seu canal, exponha a sua opinião, divulgue, porque quanto mais divulgação houver na internet, mais pessoas a gente vai alcançar, né? E a união de grupos que estão se unindo, nacionalistas, é melhor ainda, né? A força é melhor. A gente está com um projeto de formalização do Partido Nacionalista do Brasil, né? Já está fundado, está só colhendo as assinaturas. Então, o partido já é uma realidade, que ele vem em sintonia com com alguns desses canais. Tem muita gente fora da internet também que é nacionalista, que é muito boa, que tá ansiosa para a homologação do partido, para conseguir colocar alguns ideais no mundo real, que só aí a pessoa que está lá na ponta, o cidadão comum, vai entender o que é o nacionalismo quando ele receber os benefícios. E uma coisa que eu gostaria de pedir a todos os nacionalistas é que não que parem de falar sobre isso, mas tentem não dar tanto ênfase à divisão do nacionalismo. Algumas pessoas até de má fé, né? Não são todas, mas algumas pessoas até de má fé estão usando: o seu nacionalismo é de direita ou o seu nacionalismo é de esquerda? O seu nacionalismo é conservador ou o seu nacionalismo é integralista? Isso é uma forma que o sistema e algumas pessoas que estão fora, observando o crescimento do nacionalismo, empregam isso, né, de forma superficial, e as pessoas do nacionalismo acabam aderindo a isso inconscientemente e até inocentemente. Isso, querendo ou não, gera um desgaste, isso é uma forma de dividir. Então, o nacionalismo ele tem que estar voltado simples e exclusivamente para o povo brasileiro e para o país. Então, o que você é? Eu sou nacionalista. Mas de esquerda isso não existe, eu sou nacionalista. Se é de direita, de esquerda, isso aí não é simplesmente artifícios que eles vão criando para dividir os próprios nacionalistas. E aí algumas pessoas que têm uma afinidade identitária com esse lado acabam se afastando do outro. E a ideia não é essa. A ideia é que as pessoas conversem, as pessoas criem um diálogo para que a gente consiga desenvolver o trabalho
para que o Brasil mude, para que essa nossa geração consiga fazer o país entrar num novo trilho, para que essa geração consiga realmente dar um stop nessa história de 500 anos de fracasso e a gente consiga dar um novo rumo para que a gente consiga desenvolver um trabalho a médio e a longo prazo para o nosso país. Beleza, gente? Qualquer pergunta ou dúvida, tamo aí. Um abraço, até logo.